Eu sou Joaquim Pereira Dantas Vilar, proprietário e administrador da Fazenda Carnaúba, fica localizada no município de Itaperuá, no estado da Paraíba, nos Cariri Velhos, região mais seca do Brasil. A nossa fazenda é uma fazenda de propriedade familiar, não é? Eu sou já a 9ª geração, administro ela junto com meus irmãos. E fui incumbido pela rede CNA Jovem e Senar de gravar esse vídeo falando com o tema principal sobre o que é preciso fazer para que o semiárido se torne um celeiro agrícola. A Carnaúba, ela tomou por diretriz uma linha de raciocínio que vem dando muita notoriedade a esse trabalho, pelo fato do êxito que tem alcançado. É um trabalho que iniciou com meu avô, né? Eu sou a 9ª geração, mas do meu avô para cá, no caso há 3 gerações, é que a gente vem dando essa diretriz, essa linha de raciocínio, e tem conseguido bons resultados. E que linha de raciocínio seria essa? Nada mais, nada menos do que não encarar a semiaridez como um azar, não é? Como um castigo de Deus. Não associar a semiaridez com a incapacidade de produzir, da terra produzir. E também o fato de não usar irrigação, de trabalhar a questão do sequeiro. Tudo isso, ao longo aí de todos esses anos, todas essas décadas, tem se mostrado uma opção viável, não é? A gente sabe que o Nordeste brasileiro, o Nordeste semiárido, né, a condição do semiárido se classifica quem tem uma má distribuição de chuva e uma baixa e irregular distribuição de chuva ao longo do ano. Então a gente tem um território imenso, com essa característica de baixo volume, de chuvas irregulares, sem data para começar, sem data para terminar. E é uma área de 100 milhões de hectares, para vocês terem ideia, equivale a 3 Alemanhas, não é? Só o Nordeste semiárido tem uma área equivalente a 3 países com o tamanho da Alemanha. Então, e mesmo dentro desse, nós somos um continente dentro de outro continente maior, que é esse nosso país, esse belo país, o Brasil. E dentro desse perímetro semiárido, você encontra várias regiões, cada uma com sua característica. Você tem semiárido na beira do mar, você tem semiárido de altitude, você tem semiárido em região sedimentar, você tem semiárido em região cristalina. Tem uma região com mata mais alta, com mata mais baixa, enfim. Você tem uma diversidade de biomas, de pequenos biomas dentro desse bioma maior, que é a Caatinga, não é? E aí para cada uma você tem uma certa peculiaridade e uma forma particular de agir, embora a diretriz central seja essa, não é? De trabalhar a questão do sequeiro, de não encarar a semiaridez como um azar nem como um castigo. A gente vê aí que o nosso semiárido ele é o mais rico do mundo. Nós reunimos as melhores condições dentre todos os semiáridos. O nosso semiárido é o que tem a maior quantidade de chuva, é o semiárido que tem a maior biodiversidade e é o semiárido que tem a maior densidade demográfica. E infelizmente é o semiárido que tem os índices econômicos mais pobres, justamente por causa de um erro de concepção histórico, de querer trazer uma solução que dá certo numa área muito pequena do semiárido, né, aos perímetros irrigados. Os perímetros irrigados correspondem a no máximo 1,5% do território. A gente teria no máximo capacidade de irrigar 1,5 milhão de hectares. E essa solução, que tem toda uma tecnologia já desenvolvida e acessível, é tentada ao longo desses séculos ser transferida para essa outra região gigantesca. E não se consegue ter sucesso, justamente porque não se tem água. Se você juntar toda a água disponível no Nordeste, você só vai conseguir irrigar essa área correspondente a 1,5 do território.
aonde se terá produções extraordinárias, as frutas mais doces do mundo, os vinhos melhores, enfim. 1 hectare de irrigação na região semiárida, você consegue uma produtividade espetacular. Por quê? Porque as plantas vão ter água boa, solo bom e muito sol. Agora, tentar transferir essa condição para outra região, para o restante da região semiárida, é um erro. É um erro técnico, político, é um erro histórico, e isso precisa ser consertado, porque senão daqui a 100 anos a gente vai estar sentado falando exatamente sobre o mesmo tema. E é preciso encarar a semiaridez. É preciso desenvolver tecnologia para se produzir com a chuva que Deus dá, não é? Num caso específico de uma grande seca, não, aí é uma catástrofe. As decisões têm uma natureza política e social, e isso ocorre com uma certa periodicidade que é relativamente previsível, né? Mas que se pode traçar política pública para amenizar essas questões. De resto, se nós tivermos aí 4 meses de chuva e 8 meses sem chover, isso é uma condição ótima para semiárido. E é uma condição que, se aplicada em outras regiões, é desespero total. Então, o nordestino é de fato uma pessoa resiliente e muito capaz. E já existe tecnologia para se trabalhar dessa forma de sequeiro, sem necessário usar irrigação. Não é? A gente precisa assumir, precisa disseminar essas tecnologias. Nós precisamos de técnicos que encarem a semiaridez, que consigam elementos, não é? Que deem produtividade e economicidade no sistema com a chuva mandada por Deus, porque de outra maneira é o que existe por aí, né? Esses índices muito pobres, né? Muito frágeis, e que deixa essa situação econômica do Nordeste que a gente enxerga em uma região riquíssima, com um povo muito bom, com uma capacidade imensa, mas que está subutilizado. E a carnaúba, meu pai, meu avô e agora a gente, tem tido sucesso trabalhando essa linha de sequeiro, né? A nossa região, nós não temos o leque de opções que as demais têm, de trabalhar com grão, quando eu digo a nossa região, entendo que eu estou me referindo aos 98% da região Nordeste, onde não é possível fazer irrigação, não é? Para vocês para ninguém confundir. Eu já falo de forma automática, mas tenham em mente que eu estou me referindo a essa região onde não se pode irrigar, justamente pelo fato de não ter água, né? A água é um insumo indispensável para qualquer cadeia produtiva. Agora, você trazer a água para o centro do sistema produtivo, como é o caso da irrigação, numa região que não tem água, você se torna muito vulnerável. Não é? A água, dentro dessa forma nossa de produzir, ela é indispensável, mas ela não é um centro. Ela entra só como o serviço essencial dela, que é justamente essa questão de matar a sede, né, dos animais. Enfim, o fato de não ter essa opção de trabalhar ou com grão, ou com fruta, ou com cana, ou que as demais regiões têm, e integrar com pecuária, com essa série de coisas, nos leva a trabalhar uma opção, que é justamente a questão da pecuária. E quando eu me refiro à pecuária, eu estou aí falando de abelha, tudo que tiver domesticado no intervalo de abelha até vaca, né? É a pecuária no sentido amplo da palavra. E aí, de acordo com a condição, com o tamanho de terra, com a condição climática, o que for com a peculiaridade do seu semiárido, você parte mais para um tipo de pecuária dessa, né? Ou vários tipos, ou várias pecuárias, né? Podem associar cabra, vaca, ovelha, abelha, enfim, intensificar mais para o lado caprino, ou para o lado ovino, ou para o lado bovino, seja corte, seja leite, enfim, isso aí vai de acordo com uma série de condições. Mas o que essencialmente a gente tem que saber é que nós vamos trabalhar a pecuária. E o que é que tem travado tanto para que a gente
não consiga prosperar com essa pecuária, né? Nossa praticamente única principal fonte de recurso, de gerar emprego e renda. A meu ver, o nosso grande problema aqui, com toda essa experiência já que a gente adquiriu, o nosso maior problema nunca foi, aliás, posso dizer que nunca foi. A gente até pode ter atribuído a falta de chuva por algum momento, mas já aí observando tudo que meu avô fez, que meu pai passou, e eu já perto aí dos meus 40 anos, eu afirmo de forma enfática que o grande problema do semiárido é da porteira para fora, não da porteira para dentro. Não é por questão de chuva nem nada. Mas na frente eu vou mostrar uns números que a gente consegue aqui e a gente vai concluir esse raciocínio. Mas o grande problema que a gente tem enfrentado aqui são as questões da porteira para fora, criada pelo homem mesmo, não é? A seca, quando aperta, ela é um fator limitante, mas como falei, você, dentro de um cenário de uma organização maior, você poderia e deve fazer isso, deve amenizar isso, como já existe em países bem mais desenvolvidos que o Brasil e com menos capacidade, com menos pujança de riqueza natural que o Brasil, e por questões de organização que eles têm da porteira para fora, eles conseguem ter um resultado financeiro, econômico, social melhor do que o nosso. Você vê que um país que tem neve, a neve é muito pior do que a seca, né? Porque ela toma o espaço e você fica sem espaço, tem que estar fechando os animais. E a seca a gente não tem isso, a gente não tem essa problemática. E o clima seco é até saudável e o frio não é. Mas enfim, o que é que a gente enxerga de problema hoje para enfrentar? A gente, como qualquer outra atividade, é preciso juntar e identificar os atores que vão trabalhar nessa atividade. É errado pensar, e até desonesto pensar, que cabe somente ao produtor resolver o seu problema, dada a estrutura social e organizacional que a gente tem no Brasil. E aí eu fico pensando aqui, escutando muito meu pai e observando, e você chega à conclusão de que alguns desses atores de fundamental importância sequer sabem do seu papel. E pior do que isso, a gente hoje no mundo, com o nível de tecnologia que tem, não existe conexão entre os atores. No máximo, são ilhas que não conversam entre si. As ilhas que deveriam ser um espaço contínuo se isolam, não é? E quem seriam esses atores? O produtor é o protagonista dessa história. A academia, produzindo tecnologia, é um parceiro indispensável para a gente poder estar cada vez mais implementando tecnologia, barateando o custo, aumentando a eficiência. E a academia hoje, para o semiárido de sequeiro, ela está totalmente distante, infelizmente. E quando eu falo isso, eu não quero criticar, não quero tornar essa distância maior, ao contrário. A gente quer encurtar isso aí e dar uma chacoalhada e chamar o pessoal para perto. A academia tem um papel fundamental de produzir a tecnologia que a gente precisa. E tecnologia é fundamental em qualquer atividade, seja indústria, comércio, pecuária, enfim. Não é? E o setor privado produzir a tecnologia, por mais que seja essencial, e nós que somos produtores de classe média, é quase praticamente inviável você fazer isso. Então é o papel da academia de trabalhar a tecnologia que seja aplicada no semiárido de sequeiro. E a gente não tem essa relação próxima como deveria estar, não é? Você vê que os próprios centros universitários, os cursos, eles não conversam entre si, não escutam as demandas dos produtores. E aí as soluções teóricas que são criadas dentro dos escritórios, na maioria delas não encaixa com a realidade que a gente tem aqui na ponta da linha. Então, essa parte de estreitar com a academia, os centros se falarem entre si e ir para o campo, enxergar o potencial do semiárido de sequeiro, ir para o campo, conversar com o produtor, entender a necessidade das demandas e trabalhar essa questão de
de melhorar, seja a parte de equipamento, seja a parte de manejo, seja a parte sanitária, seja a parte de nutrição, seja a parte de melhoramento genético, isso é de fundamental importância. E aí a gente está com esse problema, precisa trazer. Para mim, a academia é o primeiro que tem que chegar do nosso lado. Outro ator muito importante é a questão da assistência técnica. A assistência técnica, a gente escuta falar desde sempre, mas ela está precisando se reinventar. Ela tem que ampliar o seu leque de ação. Não adianta uma assistência técnica parar ali na questão e até a parte da produção. A gente tem que incluir a comercialização dentro dessa parte de assistência técnica. É preciso pavimentar canais de comercialização para que o produtor, principalmente o de classe média rural, como é o meu caso, e os produtores de classe mais baixa, a gente tem que parar de ser produtor somente de matéria-prima. E a gente tem que ter um jeito de manufaturar o que a gente produz, agregar valor e vender. E aí a assistência técnica tem que incluir nisso. Tem que incluir isso nas suas ações, né? Outro ator é o agente financeiro, os bancos. Eles são os que mais deixam a desejar, né? A gente vê aí muita conversa em torno de vários números, que o banco fez isso, vários clientes e tal, mas é um crédito difícil, complicado de acessar para o produtor de classe média. Você é praticamente inviável, né? Pra você ter uma ideia, se eu sair com meu CPF em uma loja de carro, eu vou lá e volto no carro. Agora, se eu sair com meu CPF para comprar implemento, eu gasto no mínimo 3, 4, 5, 6 meses para poder fazer isso. E com um juro caro, um dinheiro que é caro. Isso, crédito rural é tão importante quanto a chuva, quanto a semente, não é? Quanto a técnica de produzir. E na hora que falta o crédito rural, praticamente você anda a passo de tartaruga, não é? Então esse é um agente que tem que se assumir. Esses microcréditos produzem micro resultados. Está na hora não estou dizendo que precisa parar, mas precisa ser repensado. Isso aí a gente precisa ter resultado prático e objetivo. E o outro agente que a gente tem que ter, outro ator que tem que trabalhar conosco, é o agente político. Político no sentido amplo da palavra, não politicagem partidária. Nós precisamos eleger nós precisamos eleger a nossa atividade, e é a pecuária, né? A pecuária é quem suporta essa variação climática que a gente tem dentro do semiárido. Isso é em qualquer região semiárida do mundo. É a pecuária, e se vocês observarem, a pecuária está presente desde o Brasil colônia. Sempre se associou pecuária com outra atividade. Todas essas outras atividades pararam e a pecuária é a única que continua. Então é preciso esses atores: produtor, academia, agente político, assistência técnica e o agente financeiro. Era necessário criar um fórum permanente de discussão sobre isso. Eleger a pecuária como o agente alavancador da economia principal. Nada contra outra medida que se possa adotar, mas que isso seja complementar. E a gente precisa adotar a pecuária. Assumir a semiaridez, trabalhar a questão do sequeiro, e esses atores juntos conversando, cada um dentro trabalhando e otimizando na mesma diretriz as ações, com certeza a gente vai ter resultado positivo, não é? Então eu enxergo dessa forma. Não adianta só assistência técnica, não adianta só o produtor, não adianta só o agente financeiro, não adianta só a academia. Ou a gente faz como as outras atividades fazem, se juntam e trabalham numa diretriz só e vão desatar todas as questões, todas as burocracias, tirar todos os empecilhos que tem, desde
desde a produção no campo até essa questão da comercialização, da legislação, da tributação, não é? Então esses são pontos cruciais para que o Nordeste consiga virar o celeiro agrícola.